Você falou sobre a questão da liga e tal, sobre essa cobertura, que é muito diferente da cobertura que você teve lá atrás, de fim de Clube dos 13 e tudo mais. Hoje saiu uma notícia no Estadão, do blog do Marcel Riso, falando que está muito perto a Libra e a LFU de se acertarem para o ano que vem. Já, inclusive, ele antecipou que estão conversando sobre arbitragem, a possibilidade de se criar um fundo para trazer novas tecnologias e tudo mais. Ou seja, porque quando a gente recebeu o Eric aqui, ele falou uma coisa meio assustadora pra gente, que foi... Ele falou, cara, esses caras, na cabeça dele, a liga é só eles sentarem e negociarem os direitos de transmissão juntos do Campeonato Brasileiro. Eles não estão pensando numa questão mais macro, de calendário, de arbitragem e tantas outras questões, envelopamento do campeonato, gramados, etc. E aí, quando eu leio uma notícia dessa como hoje, eu vejo que, bom, tem algumas... dá a entender que alguns ali dentro estão preocupados em ter uma liga antes de necessariamente, porque os próximos direitos de transmissão vão ser negociados negociados antes, mas vão ser vendidos a partir só de 2030. Qual que é o seu otimismo hoje, na data da gravação desse podcast, para que a gente tenha uma liga de repente para o ano que vem? E se você acha que o caminho é de, já que os direitos estão vendidos até 29, pavimentar as outras coisas da liga primeiro, como quem vai ser o CEO, as regras, o que a gente vai atacar primeiro em termos de tornar um campeonato mais atrativo para em 2030 a gente ganhar mais dinheiro. O que você acha que vai acontecer a partir das notícias que estão pipocando? E um complemento. Você acredita que esse Super Mundial deu uma impulsionada nos presidentes que estão lá a, sei lá, encabeçarem essa tal liga? Não, eu acho que a Copa atrapalhou. Porque os presidentes de clubes muito importantes foram para lá e lá eles estão se desencontrando, assim. Mas deixa eu dar uns passos para trás e a gente já chega nesse ponto da história. Eu não sei se eu me permito mais ter otimismo em relação à liga, porque eu já tive muito otimista, já tive muito pessimista, e aí quando a história parece que acabou, ela retoma, assim. Essa é uma história que um dia vai virar seriado. Sim. Porque é uma baita história. Então, deixa eu colocar algumas informações, assim. A Libra vendeu seus direitos para a Globo, a LFU vendeu seus direitos para a Globo, Record, Cazé TV, YouTube e Amazon, tá? Sim. Então, os direitos de TV estão vendidos para o próximo ciclo, até 2029 e 2030. O que existe hoje são os dirigentes dos dois blocos conversando entre eles, dizendo, ok, a gente vendeu os nossos direitos separadamente, puxa, não deveria ter sido assim, a gente deveria ter vendido junto, mas tudo bem. Já passou, nos desentendemos, temos estruturas diferentes, porque a Libra hoje é uma assembleia de presidentes, ela não é uma estrutura com CNPJ, não, ela é uma assembleia de presidentes. Os presidentes se reúnem na Libra e eles deliberam sobre questões de interesse coletivo. Ponto, acabou. A LFU não. A LFU ela criou já um condomínio, ela tem investidores que compraram uma parte dos direitos de transmissão futuros, então ela tem todo um arcabouço ali montado em que não são só os clubes, são os investidores, é uma coisa muito mais complexa. Ainda assim, com essas diferenças, eles estão dizendo, vamos sentar juntos e vamos passar uma linha, deixar todas essas questões, digamos, para cima e daqui para baixo a gente trabalha junto na organização do campeonato. Então, os direitos estão separados, ok. A gente pode organizar o Campeonato Brasileiro, a gente pode cuidar de arbitragem, de calendário, de direitos comerciais que ainda não foram vendidos. Então, por exemplo, direito para videogame, direito do próprio Campeonato Brasileiro. Tem notícia disso, que pode dar, os caras podem dar no próximo FIFA. Exato. Então, assim, todos esses trabalhos podem ser feitos juntos pelos dois blocos, se unindo para finalmente fundar uma liga. Essa intenção existe e a conversa ela começou, ela avançou e ela chegou a um memorando de entendimentos que foi produzido por intermediários que estão próximos dessa negociação, porque não é uma negociação que ocorre só entre dirigentes. Você tem ali advogados, pessoas que estão próximas empurrando para que isso aconteça. E aí você tem dois obstáculos. O primeiro obstáculo chama Flamengo. Porque o Flamengo, ele
trocou de gestão, né? A gente tem que lembrar que o Rodolfo Landim saiu e o Luiz Eduardo Batista entrou, o BAP, e o Flamengo, quando ele entra, ele já, nas primeiras reuniões com a Libra, ele quer rediscutir o contrato com a Globo, porque ele perdeu receita de um ciclo para o outro. Existe essa insatisfação. Sim. Em que pé, como é que ele vai mudar o contrato, de que maneira, é algo que me parece nem o próprio Flamengo sabe ainda, porque o contrato está assinado, está muito bem amarrado. O sistema de distribuição é um sistema comum a todos os clubes, então é um 40-30-30, que depende de 40% iguais para todo mundo, 30% audiência, 30% de acordo com a posição na tabela. Como é que o Flamengo conseguiria alguma coisa diferente disso? Ninguém sabe, e os clubes da Libra, me parece, não estão dispostos a abrir uma concessão nesse sentido. Mas essa conversa ficou nesse impasse. O Flamengo tem uma insatisfação em relação a isso. Só que em episódios posteriores, o Flamengo se alinhou à Libra em outras questões, né? Então, quando o presidente da CBF caiu, o Edinaldo Rodrigues, e o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista, tentou se lançar candidato, o BAP assinou ali um apoio junto dos clubes. Ou seja, o Flamengo está desalinhado comercialmente, mas ele estava alinhado politicamente. Então você percebe que o Flamengo ele tem alguma divergência, mas ele não está descolado totalmente. Então, assim, é um ponto a se negociar como o Flamengo concordaria com essa união. Eu diria que é o ponto menos problemático. O segundo obstáculo chama CBF. Por quê? Agora que tem uma nova administração do Samir Chaoud, o Samir tem por trás dele várias pessoas novas que estão indicando para ele o que fazer em temas que são muito importantes. Arbitragem, calendário, liga de clubes. Ele já anunciou que vai diminuir os estaduais por ano que vem, já está falando que vai implementar impedimento semiautomático para o campeonato do ano que vem, entre outros assuntos. Exato. As posições dele são posições reformistas, digamos assim. E me parece positivas. Sim. Reduzir a quantidade de datas do estadual é fundamental. Profissionalizar a arbitragem, eu não sei se ele usou esse termo profissionalizar, mas ele falou que ele quer melhorar a arbitragem. Também é fundamental. Está rolando um processo de profissionalização, né? Que eles estão... Nesse jogo agora. E ele quer viabilizar a Liga de Clubes. A grande questão é, qual Liga de Clubes? Porque essa negociação dos clubes que estava sendo feita à margem da CBF. Sim. A CBF não tinha participado do processo. Então, como é que os clubes estavam conversando sobre assumir o brasileiro sem incluir a CBF na conversa? E agora que a CBF tem um novo presidente e tem novos vice-presidentes, novas pessoas no entorno que estão ali para participar, como é que essa conversa entre essas partes vai acontecer? Está travado aí. É aqui que está travado neste exato momento. E quando eu falo que a Copa do Mundo de Clubes ela não ajudou muito, é porque como o próprio Samir foi para lá, a Leila foi para lá, o BAP foi para lá, o Textor está envolvido lá também. Você tem figuras muito importantes desse processo que estão distraídas não é a melhor palavra, mas elas estão preocupadas, engajadas com outro assunto. Então, esse evento acabou atrasando um pouco essa comunicação e essa negociação entre essas partes. Mas esse é o próximo capítulo. Assim, como vai ser a negociação entre os clubes que estão com esse memorando de entendimentos prestes a ser assinado e a CBF? O que a CBF vai querer para que os clubes possam assumir a organização? O que os clubes vão topar que a CBF continue a ser responsável? Porque os clubes eles são uma parte importante do colégio eleitoral da CBF, né? Importante, mas irrelevante. Mas irrelevante. Irrelevante ao mesmo tempo. Olha que frase maluca, né? Então, Porque se todos eles se juntarem para votar em um presidente, eles não elegem ninguém. Só que também a gente sabe que se todos os clubes estiverem contra um determinado presidente, é ruim para o presidente. É melhor que haja um clima ameno, né? Uma certa governabilidade. Então... Não, e você não vê, por exemplo, um rompimento.
Tipo, olha, a CBF, digamos que, vamos imaginar que diferente da gestão do Edinaldo, que me parecia não tá nem um pouco interessado em organizar nada do Campeonato Brasileiro, o cara tava preocupado em triplicar o salário dos presidentes de federações e se perpetuar pelo poder através da política. Do jogo político ali, e não do jogo de, tipo, melhorar, de fato, fazer alguma coisa para o bem do futebol. Tanto que, pô, você trouxe lá a informação, até a gente até repercutiu num corte outro dia na live, você falando sobre 2 bilhões e 400 milhões guardados em caixa e... Rendendo. Que é isso, cara? Isso é um negócio, um escárnio. Esse dinheiro serve pra quê? Serve pra quê? Pra Essa render. é a pergunta. E assim... Mas qual é o interesse da CBF em ter essa quantia exorbitante? Juros, né? Pra render juros. Pra render juros. Inacreditável, cara. E assim, e a CBF nada fazia com relação a questões que seriam até baratas, perto dessa grana, para melhorar imediatamente o futebol. O relógio do árbitro, para ver se a bola entrou ou não. Né? Então. Porra. Enfim, dito isso, vamos imaginar que essa nova gestão da CBF mudou e eles querem, de alguma maneira, participar do Campeonato Brasileiro e tal. Só que os clubes... Pô, mas peraí. Vocês liberaram, a gente tá vendendo os nossos direitos sozinhos aqui. Estamos conversando para se unir. E agora você quer... Não, o campeonato é nosso, a gente vai organizar. Você acha que pode haver um rompimento? E se houver, o que isso implica na questão jurídica da coisa? Então, aí tem algumas coisas. Primeiro que o campeonato nunca foi dos clubes. Desde Ricardo Teixeira, passando por... É só a Copa Paulo União Del Nero, lá, né? José Maria Marim, o campeonato nunca foi dos clubes. Os direitos de transmissão do brasileiro são dos clubes. Tá. Entendi. Então, a organização do brasileiro está com a CBF há décadas. Sim. Décadas e décadas, desde a criação. Nunca foi dos clubes. E com a Globo, né? Sim, porque a Globo, quando compra os direitos e ajuda a compor ali a criação da tabela para montar a grade de programação, ela acaba tendo alguma influência. Sim, sem dúvida. Mas, assim, rigorosamente, juridicamente, o campeonato é da CBF. Por que a CBF entregaria esse campeonato para os clubes? Eu não tenho nenhuma convicção, pelas informações que eu tinha, de que o Edinaldo liberaria. É mesmo? O Edinaldo é centralizador. Ele parecia favorável, né? No discurso. Mas uma coisa era ser favorável no discurso. Agora, qual foi o movimento que a CBF fez nesses últimos 4 ou 5 anos para entrar no assunto? Nenhum. Zero. A tentativa de fundar a Liga de Clubes está acontecendo pelo menos desde o fim de 2020. Começo de 2021. A CBF não moveu um dedo em relação ao assunto. Por quê? Porque ela tem muito interesse em entregar para os clubes a organização do campeonato? Pelo contrário. Se ela entrega a organização do campeonato para os clubes assim, de maneira irrestrita, ela entrega também o poder sobre o calendário. Porque quando os clubes organizarem o Campeonato Brasileiro, qual a primeira conclusão que eles vão chegar? Vale a pena você deixar o Campeonato Brasileiro esmagado naqueles meses, em vez de trazer ele para fevereiro, ou no mínimo março? Não, vamos mudar o calendário. Se você mudar o calendário, você vai mexer no negócio das federações. E as federações são a base eleitoral da CBF. Entendeu? Então, a organização do Campeonato Brasileiro, ela tem a ver com poder sobre o calendário. A CBF, ela não vai abrir mão de tudo assim, de maneira irrestrita. Tão fácil assim. Não é só dinheiro, é poder. Qual a contrapartida que os clubes poderiam dar? Você imagina? Essa é a negociação que tem que ser feita. Porque hoje a CBF tem, além desse poder sobre o calendário, sobre a arbitragem, que a arbitragem dá muita dor de cabeça. Só que é algo que a CBF tem que chancelar. Em todos os campeonatos do mundo, as federações nacionais, elas têm a chancela sobre a arbitragem, elas participam desse processo. E eu até acho que é justo que seja assim. Até porque os próprios clubes, eles têm que ter confiança nesse processo. Claro, claro. Assim, você como torcedor de um time, você vai confiar numa arbitragem que você vai atribuir a propriedade dela ao André Sanches, ao Rodolfo Landim, a não sei quem. É foda, não dá. Então, assim, eu acho que é lógico que a CBF participe da arbitragem. Ok. Tem uma questão comercial. O Campeonato Brasileiro tem um name right que, se não me falha a memória, gera hoje 80 milhões de reais. Que é da CBF. Que é da CBF. Olha só. É uma casa de aposta. É uma casa de aposta. Por que esse dinheiro está com a CBF? Por que ele não é distribuído entre os clubes? Sendo que o Campeonato Brasileiro é dos clubes, de Série A. Então, assim, tem também uma questão comercial. A CBF vai abrir mão dessa receita? Vai abrir mão desse dinheiro? Deveria.
né? Ela fatura 1,2 bilhão por ano e ela tem 2,4 bilhões em caixa. Porque se você for pensar, a receita principal da CBF vem do Campeonato Brasileiro ou dos patrocinadores dela com a Seleção seleção? brasileira. Então, Seleção brasileira. A seleção brasileira já é um dos principais ativos do mundo. Mas aí que tá, cara. O X da questão tá no calendário e na questão de reeleição. Dos A presidentes de partir... federações. E aí assim, eu acho que a contrapartida vai vir daí. Beleza, a gente vai pegar o campeonato, mas não vamos mexer Exato. nessas datas aqui, porque eu sei que pra você... Campeonato. Exatamente, eu acho que vai ficar mais ou menos... E aí nós nunca teremos um calendário igual ao europeu. Mas a minha dúvida é, digamos que não haja acordo, os clubes falam, então tá bom, a gente não vai jogar essa porra desse campeonato mais, estamos fora e vamos criar o nosso campeonato. Isso é impossível de acontecer? É porque a CBF ela tem um monopólio sobre o futebol, assim como a Conmebol, assim como a FIFA. A hierarquia do futebol é montada sobre um monopólio. Se os clubes todos desgarrassem e dissessem a gente agora está desfiliado da CBF, eles não jogam a Libertadores. Pode crer. Eu não sabia disso, por exemplo. Caralho, velho. Eles não jogam a Libertadores, eles não jogam a Copa do Mundo de clubes. Eles criam um problema Hierárquico. cascata. Uhum. A hierarquia do futebol está assentada desse jeito. Você tem a FIFA, as federações nacionais estão filiadas diretamente à FIFA. Mas, por exemplo, a Premier League, então, é ligada à FA? A FA participa. Ela participa da organização do campeonato inglês. Os árbitros são deles, né? Por exemplo. Aqui eu posso cometer alguma imprecisão, porque eu não lembro caso a caso de cada liga europeia, mas a federação... que aí, quando você volta na criação da Premier League, houve esse choque lá também. Porque lá a gente coloca os ingleses como assim, eles são bonzinhos porque eles distribuem muito bem o dinheiro entre os 20. Só que a Premier League ela nasceu de quando o dinheiro era distribuído por 92 clubes e 5 clubes se juntaram e disseram assim, chega, a gente não quer distribuir entre 92. A gente quer formatar um produto muito melhor, a gente quer jogar menos vezes e a gente vai se juntar com esse executivo de televisão aqui da Sky, porque ele está garantindo um contrato muito maior para a gente. E a gente vai ter um campeonato de 20 clubes. E só. Então, a Premier League ela nasce de uma cisão para reduzir o campeonato. Para tornar ele uma coisa muito mais enxuta, muito mais lógica comercialmente. E a partir daí se distribui bem entre 20 clubes. É ali que tem também um choque com a FA. A CBF da Inglaterra. Esse choque aconteceu na Inglaterra também. Mas eles, no fim, tiveram que se acordar. Entrar num acordo. Pode crer. A gente vai ter que passar por isso aqui também. Entendi. Nossa, longo caminho ainda, hein? Cara, longo caminho. Estamos mais longe do que eu imaginava. Tava otimista de Eu vi a matéria do Marcelo e tá muito próximo. Você pergunta, você tá otimista? Cara, não tem mais espaço para eu ficar otimista ou pessimista. Veja que tudo que eu falei até agora não é nem opinião. Eu só tô dando informação. Só tô contando a história. Sim. Se for para perguntar assim, tá otimista? Cara, a gente nunca teve os dirigentes de clubes tão juntos. Nunca. Eles sempre estiveram ou totalmente dispersos ou separados em aliancinhas, assim. Não, tem 3 cariocas juntos aqui, os 2 gaúchos estão aliados ali, os 2 mineiros se dão bem, uma coisa meio assim. Hoje, pelo menos, você tem 2 blocos, você tem um Flamengo insatisfeito aqui com alguma coisa, mas é possível de negociar. Você tem 2 blocos que querem se juntar para fazer um campeonato. É um ponto positivo. E você tem uma CBF que, mesmo com todos esses problemas que a gente está citando, o discurso do Samir é ótimo. Ótimo. Não tem como criticar o cara, assim. É um discurso de quem quer fazer a Liga de Clubes, quem quer arrumar a arbitragem e quem quer reduzir a estadual. O discurso. Eu não sei se daqui a 4 anos ele vai entregar tudo isso. Espero que sim. Mas é muito melhor que a gente tenha alguém com esse perfil do que um presidente de CBF que está lá há 30 anos e que não vai entregar para ninguém porque está lá só para fazer mesada para os presidentes de federações. Esse lance das federações que você citou, Capelo, você acha que ele é o que trava justamente a gente um dia poder vislumbrar com um calendário parecido com o europeu? E você acha a possibilidade de um dia termos um calendário europeizado no Brasil? Com um calendário meio a meio de ano? Aí eu acho que culturalmente vai ter mais gritaria, assim. Eu acho até que é mais lógico. A gente deveria estar discutindo isso. Sim, eu acho. Porque tem tanto impacto, tem tanto problema da gente estar descasado do calendário europeu, que talvez fosse a hora da gente ter essa discussão dura. Tem questões climáticas, de temperatura, de jogar em janeiro. Então, tem muita coisa para discutir aí. Mas o impacto das transferências no meio do campeonato,
o impacto de competições agora como a Copa do Mundo de Clubes. Sim. Talvez seja a hora de a gente... Copa do Mundo de Seleções, que impacta, ano que vem vai impactar tem. completamente o calendário de novo. Talvez seja a hora. Mas eu acho que a questão mais importante é a seguinte: as federações estaduais, a gente fala nelas como se elas fossem todas iguais, e elas não são. A Federação Paulista tem muito dinheiro, e ela depende muito do Campeonato Paulista grande, com muitas datas, porque ela ainda consegue dinheiro com ele. A Federação do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e o Rio de Janeiro são federações que estão no meio do caminho, porque elas não estão ainda sem dinheiro, mas elas já não conseguem o dinheiro que elas tinham 5 anos atrás. Depois da pandemia, elas perderam faturamento, elas não estão mais conseguindo gerar grana com os estaduais. E todas as outras, elas não têm faturamento. Elas não conseguem dinheiro com os estaduais. As cotas de patrocínio são baixíssimas, as bilheterias são muito baixas também, porque elas pegam um percentual dos clubes. Então, assim, são federações pobres em termos de faturamento. Por que manter esse modelo? Se nem para as federações, exceto São Paulo, está sendo um bom negócio. E se a gente lembra que a CBF tem 2,4 bilhões em caixa e que esse dinheiro está gerando juros, sei lá, de 200, 300 milhões por ano, será que esse não é o dinheiro que poderia financiar as atividades dessas federações para que os estaduais fossem mudados e a gente tivesse eles como uma entrada para a Série D? Para mudar tudo, fazer uma mudança radical. Porque o grande lance é financiamento. A gente falou de financiamento de jornalismo, aqui a gente está falando de federações. O grande lance é chegar para as federações com um plano e dizer assim, olha, Federação do Pará, Federação da Paraíba, Federação... O seu estadual já não para mais em pé enquanto produto. Você não tem público, você não tem direito de transmissão, o seu patrocínio não vale nada. Então, em vez de você ficar desesperado com tirar esse campeonato, vamos fazer o seguinte, cara, onde dá para manter o campeonato estadual, tipo São Paulo, tipo Rio de Janeiro, faz um campeonato que dure o ano todo e esse campeonato é financiado por dinheiro da seleção brasileira. E onde já não dá mais para se manter, tipo Campeonato Baiano, faz a Copa do Nordeste. Só que uma competição que dure o ano todo, que seja esticada, que tenha atividade para os clubes pequenos e médios o ano todo, porque eles também precisam disso. E quem vai pagar a conta? A seleção brasileira. A CBF. Será que não dá para ir por esse caminho? Porra, caramba, com certeza, velho. Dinheiro tem, de Não, e outra, é uma lógica de uma mão lavar a outra, né? Porque a CBF precisa do voto dos caras, dos presidentes. Mas aí o que eles fazem? Ao invés deles fomentarem o futebol, a estratégia é fomentar o salário dos presidentes. Então, que o presidente do Acre ganha Aí ele 200 fala assim, mil. foda-se, minha federação daqui, tá, mas meu salário tá bom demais, E obrigado. o futebol de lá? É isso. Porque é uma lógica de manutenção de cargo. Exatamente. Te mantenho no cargo, você me mantém no meu, a gente vai tocando e tudo bem. Vai tocando, mas... Assim que foi feita a administração da CBF com o Edinaldo nos últimos anos. Agora, o Samir tem a chance de fazer diferente. Agora, uma dúvida que eu tenho pra gente finalizar esse assunto, que é o seguinte. Dada essa notícia do Samir, diminuiu as datas dos estaduais para 11 datas a partir do ano que vem. Tiveram 16 datas esse ano. São 5 datas a menos. O Campeonato Paulista também tem os seus direitos vendidos até 2029. Pela Live Mode para vários players. Aí você tem a TNT, você tem o YouTube /Cazé, você tem a Record, a própria Globo com o Premiere, acho que tá, não tá? Não lembro. Enfim, de qualquer jeito, O Premier não. não tá no Campeonato Paulista? Acho que não, mas não lembro. Enfim, fato falho então. Dito isso, venderam um campeonato de 16 datas até 2029. Por um preço X, os clubes faturam lá 40, 45 milhões de reais cada um por edição, a depender das premiações e tudo mais. Tá, mas aí a CBF lança um calendário para o ano que vem com 11 datas só para o estadual. Como é que fica comercialmente um campeonato já vendido? O que você vai justificar para a TNT, para a Record, que comprou e pagou por esse campeonato, vai continuar pagando? Como é que você acha que isso vai ser feito? Vai haver algum arranjo entre eles comercial. Mas é por isso que toda vez que o Reinaldo se manifesta, o presidente da Federação Paulista, ele é contrário. Hoje está muito claro que o presidente da Federação Paulista e o Samir e os aliados do Samir estão em campos opostos. Sim. Está muito claro.
Tanto que o Reinaldo queria ser o presidente da CBF e não recebeu o Ele apoio tá há tempos tentando. necessário. E esses campos opostos, eles estão nesse assunto e estão no assunto da liga, porque são as mesmas pessoas. Porque o Reinaldo, ele é aliado da Live Mode, a Live Mode é assessora da LFU, a Live Mode é a dona da Casa TV, a Live Mode é a investidora que comprou o percentual dos clubes da LFU, e a Live Mode, ela é um desafeto de aliados do Samir. Caramba. Então, existe uma rivalidade nos bastidores de intermediários que também trava o meio-campo. Mas a gente vê isso aparecer para o público em declarações como a do Reinaldo. Depois que o Samir disse que faria 11 datas, o Reinaldo foi o único que foi contra. Por quê? Porque ele é o único que tem um campeonato Que que rende vai ser dinheiro. impactado por isso. Tô muito curioso para ver o que vai acontecer com esse Campeonato Paulista ano que vem.